Então tá. Primeiro, a gente vai. Essa revista aqui é uma revista que diz Edificarei a Minha Igreja, que é uma revista que fala sobre a igreja em si. Então tem um termo que a gente usa que chama eclesiologia. Logia seria estudo, eclésia é igreja. Então eclesiologia seria o estudo da igreja. Porque eu vou começar perguntando para vocês. Que versículos que vocês lembram assim de cabeça, sem olhar em lugar nenhum, que fala de igreja? Tem algum versículo que vem à mente de vocês que fala de igreja? Não precisa ter a palavra igreja, mas que fala sobre como que funciona a igreja. E é um pouco difícil, né? Porque realmente a gente não estuda muito essa parte da igreja. E sabe qual que é o problema disso? O problema é que como a gente não sabe direito o que a Bíblia diz, o que Deus tem para nós a respeito de igreja, às vezes a gente começa a fazer algumas coisas da forma que nós achamos, e às vezes pode estar até indo contra aquilo que Deus tem para nós na igreja. Se tem fácil aí, eu peguei uma referência bíblica, alguns versículos. Me ajuda a passar rapidinho esses versículos aqui. Eu vou falar eles, só alguns. Vê lá, abre para mim Mateus 16, 18. Talvez alguns versículos vocês vão conhecer, já vão ter ouvido. Mateus 16, 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Abre em Atos 5, 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. E se a gente for um pouco mais especificamente de algumas referências que estão relacionadas à igreja, a gente vai ver, por exemplo, e não deixemos em Hebreus 10, 25, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Ou em Mateus 28, 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos esses versículos estão relacionados com o tema de igreja. E é necessário que a gente entenda a parte bíblica, porque tem muitas pessoas que não entendem e acabam abrindo talvez até a sua própria igreja com uma visão distorcida e acabam fazendo talvez seitas, talvez igrejas que não são saudáveis, igrejas que têm talvez uma conduta abusiva, e talvez vocês possam até, se vocês pararem para pensar de alguma notícia que vocês têm ou de alguma pessoa que vocês conhecem, de pessoas que tiveram em igrejas que são talvez abusivas. E por isso é importante que a gente entenda o que a Bíblia diz sobre a igreja. E existem três grandes partes que dizem a igreja. Coloca para mim, Marquinhos, em Efésios 5, a gente vai ler do 25 ao 27. Esse é o tema dessa primeira aula, que é a preparação da igreja no Antigo Testamento. A primeira aula vai falar que desde lá do Antigo Testamento já existe a igreja, ou já existe o plano de Deus para que exista a igreja. Efésios 5, 25. Diz assim, Efésios 5, ele começa a partir do Cristo. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Então Cristo tomou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Cristo se entregou para santificar a igreja. A igreja é importante.
Eu estava conversando com um amigo meu e falando que a gente ia fazer estudos na igreja, e falou assim, por que você não faz um curso na internet e coloca para o pessoal assistir o curso na internet? Eu falei, mas isso não é igreja, isso não é a reunião, isso não é o que Deus planejou para a gente. Deus planejou para que a gente se reunisse, para que a gente se apoiasse um ao outro, para que a gente pudesse juntos fazer muito mais do que a gente pode fazer separado. E Ele se entregou para ela para que a gente fosse santificado, tendo purificado por meio da lavagem de água na palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, para que a gente seja uma igreja perfeita, sem defeito, porém santa e sem defeito. E essa é a igreja que Deus tem para a gente, é a igreja que Ele planeja para que lá no futuro, quando Ele chamar cada um de nós para estar junto com Ele, que nós vamos ser transformados e a nossa natureza pecaminosa for eliminada, para que nós possamos ser uma igreja gloriosa com Deus, sem ruga, sem marca. A gente tem também aqui na terra a igreja na sua imagem deformada, e tem um livro que chama Igreja, o Corpo Vivo de Cristo, em que o autor dele sugere algumas visões de igreja, que eu vou ler agora para vocês aqui. Talvez vocês consigam relacionar alguma igreja que está mais ou menos parecida com isso. Veja se bate alguma coisa para vocês. A igreja nada mais é do que um snob clube religioso. É um snob clube religioso. Talvez quantas pessoas você já ouviu achando isso? Que é pessoas, talvez tem algumas igrejas que tem pessoas com poder aquisitivo muito, muito alto, que talvez, às vezes até algumas pessoas mais simples se sintam constrangidas de entrar na igreja, de tão suntuoso que a igreja são, de tão caras que são as roupas que as pessoas usam. Não tem aquelas igrejas que tem a área VIP, né? Que tem a área VIP para as pessoas mais ricas poderem entrar. E talvez a pessoa olhando de fora, ele veja isso como se fosse um snob clube religioso. Ou talvez a igreja é um grupo de ação política, lutando contra os males da sociedade. E às vezes na igreja falam tanto de política, falam tanto de assuntos que não são de Deus, que as pessoas confundem. A igreja que era para ser o centro governado por Deus, acaba virando um palanque para falar de coisas que não são de Deus. Ou então a igreja é uma sala de espera para pessoas que estão aguardando o próximo ônibus para o céu. Será que a igreja é só um ponto lá, um lugarzinho que eu estou aqui sentado, já chega a minha hora? A igreja é uma reunião de fanáticos religiosos, gozando o seu transe de fim de semana, aproveitando o seu transe de fim de semana. Então, às vezes as pessoas veem a igreja como sendo um lugar em que as pessoas vão lá para ouvir música, e fica aquela luz, aquela fumaça, e as pessoas entram em transe, e elas não entendem que a gente está buscando o verdadeiro Deus, que a gente está recebendo do Espírito, e que a gente está na presença de Deus. A igreja é um lugar de barulho forte, com bateria e som que vive prejudicando a paz da mesma vizinhança, que deseja ganhar para Cristo. Quem já ouviu isso? O pastor Celso, ele conta de um pastor que ele leu aquele versículo que diz: incomodai os habitantes da terra. Ele falou assim: não, a gente tem que colocar a caixa de som não aqui para a igreja, a gente tem que colocar do lado de fora para a vizinhança inteira escutar. E aí a igreja, a vizinhança reclamava da igreja porque estava fazendo um barulhão. Então, aí a pergunta para você refletir, para a gente refletir: qual que é a imagem que a nossa igreja está transmitindo para o mundo lá de fora? Se uma pessoa de fora vem aqui, se tem um amigo seu que você convida, se tem uma pessoa que às vezes está precisando, que imagem que a gente está transmitindo para essa pessoa? Será que a gente está transmitindo uma imagem de fanáticos religiosos? Será que nós estamos transmitindo a imagem de pessoas que só estão aqui de domingo, esperando, talvez se reunindo, sem fazer muita coisa? Qual que é a imagem que
que a igreja tem transmitido lá para o mundo afora. E o jeito que a gente tem justificado algumas acusações que as pessoas fazem contra as igrejas. Quem aqui já viu pessoas que não são crentes falando mal de crente? Será que nós temos as atitudes que justificam essas acusações? Ou será que a nossa vida, ela está sendo de uma forma que você fala assim, não, pera lá, até agora você conheceu pessoas que se disseram cristãs. Vem aqui agora e vamos conhecer pessoas que são realmente cristãs. Até agora você viu pessoas que dizem conhecer ao Deus único. Agora vem aqui para um lugar em que você vai ver pessoas que realmente creem no Deus único e que estão se esforçando, apesar das dificuldades, porque todos nós temos dificuldades. Eu até estava vendo esses dias um pastor que eu acompanho na internet, e eu achei interessante que ele disse que ele é nordestino, e ele falou que ele tem sangue de nordestino, e que ele é muito bravo, não sei se bravo seria a palavra certa. Aí ele virou e falou assim, gente, se um dia vocês virem que eu caí, que o pastor caiu e tudo mais, não vai ter sido por mulher, não vai ter sido por dinheiro, não vai ter sido por nada, vai ser provavelmente porque eu briguei com alguém na rua. Provavelmente alguém olhou para o meu filho, para minha filha de uma forma estranha, Deus não me deu a calma e eu fui para cima dele. Então, às vezes a gente acha que as dificuldades são sempre as mesmas, mas não, cada um tem a sua dificuldade. E ele falou, eu também sou humano e eu tenho que diariamente lutar contra as minhas dificuldades para que eu para que eu continue na presença de Deus. E assim somos todos nós. Então a gente viu a igreja gloriosa, que é aquela igreja que Deus está preparando para que a gente seja sem marca, sem ruga. Nós temos a igreja com a imagem distorcida, que às vezes por conta de cristãos que não são realmente cristãos, pessoas que se dizem cristãs, mas que não são verdadeiramente cristãs, passam lá para fora. E também tem a igreja verdadeira, que é a igreja que no passar dos séculos, mesmo com as distorções que outras pessoas têm feito, mesmo com os desvios, as interpretações errôneas que algumas pessoas fazem da palavra de Deus, ou às vezes utilizam a palavra de Deus como desculpa para cometer às vezes até atrocidades, como já aconteceu no passado. No passado, muitas pessoas foram mortas em nome de Deus. Muitas pessoas sofreram em nome de Deus. Mas quando a gente vai para a palavra viva e verdadeira, Ele nunca mandou matar ninguém, Ele sempre mandou amar aos outros, Ele sempre mandou que a gente se entregasse. Mas graças a Deus, durante todos os séculos, desde que Jesus subiu para o céu, até hoje, nós temos pessoas que são verdadeiramente comprometidas com Deus, que estão se entregando de corpo e alma para realmente buscar a verdade e levar o amor de Deus da melhor forma que eles podem. E aqui essa parte é legal, no meio da raça decaída, corrompida, Deus sempre teve um remanescente. Ele sempre teve alguém que resistiu contra o que o diabo coloca sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser também resistência. Uma frase que aparece várias vezes na Escritura é o seguinte: serei o vosso Deus e vós serei o meu povo. Desde o começo, Deus se propôs a criar, a separar um povo para Ele. E a gente vê que a igreja é isso, a igreja é um povo que é separado, que toma um rumo um pouco separado daquilo que é do mundo como um todo. E você, como parte da igreja, você tem se separado do mundo? Será que você tem sido um remanescente? Será que você tem buscado verdadeiramente a palavra de Deus para que a gente possa ser aquilo que Deus espera de nós? E o que você tem feito em resposta ao chamado de ir para o mundo? Ao chamado que Cristo diz para nós irmos para o mundo. Porque nós aqui temos um objetivo. Lógico que nós viemos aqui para nos reunir como irmãos,
nós viemos aqui para adorar ao nosso Deus em conjunto. Nós viemos aqui para falar talvez sobre as nossas dificuldades e encontrar amparo quando às vezes as nossas próprias pernas não conseguem nos segurar, dado ao peso que as situações do mundo colocam sobre as nossas costas. Mas será que nós estamos nos diferenciando? E o capítulo desse estudo, ele fala sobre a igreja no Antigo Testamento. E a igreja no Antigo Testamento, ela começou lá com Abraão. Então, lá no Abraão, Deus pegou e falou para Abraão o quê? Sai da sua parentela e vá para o lugar da onde eu te mostrarei. Ou seja, Deus já separando Abraão, falando assim, eu quero ter alguém que vai ser separado, alguém que vai ser diferente das outras pessoas, alguém para quem eu vou mostrar como a minha vontade é, alguém para quem eu vou recuperar, porque Deus é o Criador de tudo, que eu vou recuperar aquilo que Ele tinha para as nossas vidas, mas que por conta do pecado nós perdemos. E Deus tinha um plano para Abraão. Quando Ele começou a separar Abraão, Ele tinha um plano. Então Ele disse lá em Gênesis 12:1, Ele disse, sai da sua terra. Então ele morava lá na terra de Ur dos caldeus, e Deus falou assim, não, sai daí de onde você está, dessa população, e vai para um lugar mais separado. Separou fisicamente de onde ele estava. Em Gênesis 12:1 ele também diz, vá para a terra que eu te mostrarei. Ele deu um objetivo para Abraão. Ele falou qual era o propósito que ele queria dar para Abraão. E o plano redentor de Deus, ele é evidente quando a gente vê essa exigência que Deus faz para Abraão. E da mesma forma que ele falou para Abraão, sai de onde você está e vá para onde eu te mostrarei, Deus também fala para a gente. Quando ele fala para nós sermos igreja, ele vai falar assim, sai do mundo e seja separado. Seja um grupo que é diferente das pessoas lá de fora. Seja um grupo que não está na mesma direção das pessoas lá de fora, que não estão simplesmente se entregando às vontades da carne, mas estão preocupados com o Criador, com o que o Criador quer para a gente. Amém? E qual que é a esfera do plano que Deus tinha para Abraão? Ele disse, sai da sua terra, vá para a terra de onde eu te mostrarei. E lá em Gênesis 12:3, ele diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas por aquilo que Abraão seria. Eu abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarei. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E se a gente colocar, esse era o propósito da igreja, que se estende até hoje, você vê a relação que Deus faz. Deus pediu para Abraão se separar de onde ele estava, ele nos chama a sermos santos. Santo significa o quê? Significa separado. E ele diz que por conta dessa exigência, desse plano de Abraão, as famílias da terra seriam abençoadas por conta dele. E o que acontece quando nós nos reunimos como igreja? Nós damos espaço para o Espírito Santo trabalhar através das nossas vidas, para que a gente desenvolva os frutos que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. As pessoas ao nosso redor são abençoadas. Então nós vemos que nós somos separados não simplesmente para ficar esperando o próximo ônibus que vai nos levar para o céu, mas nós somos separados para que nós possamos ser pessoas que vão ser autores da bênção que será levada às famílias, às pessoas que nos cercam. E, por fim, a resposta de Abraão a esse plano, porque Deus separou, Deus disse que aquela separação, aquela exigência que ele teria dele, iria abençoar a terra, mas faltou o quê? Faltou Abraão aceitar. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis 12:4, que, aliás, coloca Hebreus 11, por favor.
Hebreus 11, 8. Hebreus 11, 8 diz assim, ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia para receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Então ele foi chamado, ele falou o que ia acontecer se ele seguisse a Deus, e ele teve que aceitar pela fé sem saber para onde vai. E assim, às vezes, nós somos da mesma forma. Nós somos chamados para ser separados. Nós temos a promessa de Deus para o que acontece quando nós somos separados. Nós iremos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, sejam com palavras, sejam com ações de graça. E nós aceitamos isso pela fé, às vezes sem saber o que isso nos vai causar. Às vezes a gente pensa que, imagina os missionários que abandonam tudo de onde eles estão para ir para lugares em que eles não sabem o que vai acontecer, para uma terra estranha, justamente por amor de Deus. E às vezes abdicam de si mesmo por amor a Deus, para levar a palavra de Deus. Eu fico lembrando de um pastor que ele falou que esse pastor é muito bom, e as pessoas às vezes ficam falando porque ele recebe proposta para ir para outras igrejas, até igrejas fora do Brasil, e ele falou, não, o meu trabalho é aqui na igreja do Brasil, e eu oro para que pessoas se compadeçam dos lugares que precisam realmente de servos de Deus para levar a palavra. Graças a Deus que em algum momento no passado, missionários americanos foram para o Nordeste e abriram igrejas para que as pessoas lá pudessem conhecer a palavra de Deus. Esses americanos deixaram confortos da sua casa, deixaram o conforto do país com a tecnologia que eles tinham e foram até lugares talvez mais inóspitos por amor a Deus, para abrir igrejas. E a gente vê trabalhos grandes, a gente vê igrejas grandes que foram formadas por conta do amor desses homens que resolveram abnegar a si mesmo para fazer a obra de Deus. E essa é a resposta também que Deus exige de nós. Ele tem nos chamado. Nós vemos vários versículos que diz, ide pelo mundo e fazei discípulos. Ele diz, e vinde até mim, pequeninos. Ele nos chama para estar com Ele, Ele nos chama para congregarmos como igreja, Ele nos chama todo dia. E todo dia nós temos que responder por fé aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos em nosso coração. Eu digo, eu vou, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me como ferramenta. Será que todos nós podemos dizer isso? Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Aqui nós temos... E aqui tem as perguntas, né? Então a pergunta é, as pessoas com quem convive percebem claramente em você alguém que tem um relacionamento especial com Deus? Será que as pessoas que convivem com você olham para você e falam assim, essa pessoa realmente convive com Deus? Eu tenho de vez em quando, acho que 2 vezes por mês, tem uma moça que nos ajuda lá em casa. E às vezes eu fico conversando com ela sobre as coisas da Bíblia, e ela vive falando, tem tal mulher que eu converso direto, essa mulher é abençoada, essa mulher ora, essa mulher é de oração. Essa mulher que nos ajuda, ela não é muito bem, ela tem um pouco um pé aqui, um pé ali, mas ela vive falando dessa pessoa que tem essa comunhão com Deus, que é uma pessoa de oração. E você vê que às vezes nós somos referência para essas pessoas que às vezes estão com um pé aqui e um pé ali. Será que nós podemos dizer que nós somos essa referência para essas pessoas? Será que nós estamos sendo a igreja que está sendo referência para outras pessoas? Será que se alguém estiver passando por dificuldade, ele vai falar, sabe, eu conheço um grupo de pessoas, eu conheço um lugar em que eles falam de um Deus, e que eles têm uma fé genuína, e que eles oram, e as coisas realmente acontecem. Será que as pessoas podem dizer isso de nós? E a comunidade ao redor da nossa igreja percebe claramente que nós temos um relacionamento especial com Deus? Será que as pessoas olham para a Cristã Renascente e falam,
essa realmente é uma igreja de Deus. Essa realmente é uma igreja que segue a Deus, uma igreja que é justa, uma igreja que é mão aberta para a caridade, é uma igreja que fala verdadeiramente a palavra de Deus, é uma igreja que nós temos confiança de que nós podemos dizimar, porque o dinheiro é usado corretamente na casa e na obra de Deus. É uma igreja que se ajuda entre irmãos e acolhe a todos. Será que nossa igreja é isso? Está completando o plano que Deus tem para nós? E está chegando no fim, não vai dar tempo de terminar tudo, mas na próxima a gente completa. Mas, e a igreja, dentro desse plano de Deus, entre chamar, entre separar, entre prometer e entre pedir a decisão, ele também fala do sinal da aliança. Então, Deus, ele sempre foi alguém que, apesar de nós não podermos ver a Deus, por ele ser santo, por ele não fazer parte desse plano em que nós vivemos, então Deus, todas as vezes que ele apareceu para a humanidade, ele teve que se diminuir para que as pessoas pudessem se ver. E mesmo ele se diminuindo, mesmo ele mostrando uma fração daquilo que ele é, as pessoas já tremiam e temiam quando viam a glória de Deus. Ainda assim, ele é um Deus que mostra alianças mais práticas para que nós pudéssemos ver. Então, quando ele separou Abraão, ele deu um sinal para dizer, quando vocês tiverem esse sinal, vocês vão estar, significa que vocês vão ser os meus seguidores, que foi a circuncisão. A circuncisão foi estabelecida por Deus, que é cortar o prepúcio dos meninos, quando são mais novos. Então, foi um sinal que foi feito. Então, quando as pessoas olhavam para aquelas pessoas, falavam assim, não, esse é o povo de Deus, esse é o povo que tem aliança, esse é o povo que no passado não come certo tipo de comida, esse é o povo que ao sábado eles não fazem nada, porque eles dedicam o sábado a Deus. E no Novo Testamento, Jesus veio e mudou algumas coisas. Ele trouxe uma nova aliança. Ele disse que, está vendo todos esses sinais aqui? Eles eram sinais para separar o meu povo, mas agora o meu povo não é só aqueles que são descendentes de Abraão, mas são todos aqueles que creem no meu sacrifício e que estão dispostos a me seguir. E aí ele vai e dá novos sinais. E quais são os sinais que a gente tem hoje? São dois importantes, que nos fazem ser pertencente a Deus. O primeiro deles é o batismo, e o segundo é a ceia. São dois sinais que quem faz são aqueles que dizem seguir a Deus verdadeiramente. Então, você vê que Deus vai trazendo um plano. Então, lá ele tinha um plano de separar. Aqui ele tem um plano e nos chamam para ser separados. Lá ele tinha um plano, uma promessa daqueles que são separados. Aqui ele tem uma promessa para aqueles que são separados. Aqui ele tem uma missão para aqueles que foram separados. Aqui ele tem uma missão para aqueles que foram separados. Lá em Abraão eles têm um sinal para aqueles que foram separados. Aqui ele também tem um sinal para aqueles que foram separados. Então a gente vê que Abraão foi há 4.000 anos atrás. Há 4.000 anos atrás, um plano perfeito que se realiza até hoje. E por enquanto é isso. Na quinta que vem a gente continua. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Não? É isso? Então vamos nos colocar de pé para a gente terminar esse culto de hoje.